A história de Neemias está inserida em um período crucial da história do povo de Israel, o pós-exílio. Para compreender a importância de sua atuação, é essencial voltar ao século VI a.C., quando o reino de Judá foi invadido por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi saqueado e incendiado, e grande parte da população judaica foi levada em cativeiro para a Babilônia. Esse período ficou conhecido como Cativeiro Babilônico, que durou cerca de 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Durante o exílio, o povo de Judá passou por uma profunda transformação religiosa e cultural, pois, privados do templo, passaram a valorizar a Torá, a oração e os encontros nas sinagogas. O cenário político mudou radicalmente com a ascensão do Império Persa. Ciro, o Grande, rei dos persas, conquistou a Babilônia e emitiu um decreto autorizando o retorno dos judeus à sua terra natal e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Este evento está documentado tanto na Bíblia quanto em registros arqueológicos. Como cilindro de Ciro, diversos grupos de judeus retornaram à terra de Judá ao longo dos anos. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel, seguido por Esdras, o escriba e sacerdote. Mas a cidade ainda estava em ruínas e vulnerável. Foi nesse contexto que surgiu Neemias. Neemias era um judeu que vivia na cidadela de Suzã, uma das capitais do Império Persa. Ele servia como copeiro do rei Artaxerxes e com um cargo de extrema confiança na corte persa. O copeiro era responsável por provar as bebidas do rei para garantir que não estivessem envenenadas. Por isso, ele era muito próximo ao monarca, o que lhe dava acesso direto e influência. Embora vivesse em uma posição privilegiada, Neemias carregava no coração a dor de seu povo. Seu espírito patriótico e sua fé inabalável no Deus de Israel o levaram a protagonizar uma das histórias mais inspiradoras de liderança e reconstrução espiritual da Bíblia. A narrativa começa no capítulo 1 do livro de Neemias, quando ele recebe notícias de seu irmão Hanani e de outros judeus que haviam voltado de Jerusalém. Eles relatam que a cidade estava em completa desolação, com os muros derrubados e os portões queimados. Neemias ficou profundamente comovido. Ele chorou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Sua oração é um modelo de intercessão, confissão e súplica. Ele reconhece os pecados do povo, inclusive os próprios, e clama pela misericórdia divina, lembrando as promessas feitas por Deus a Moisés. Esse momento marca o início da missão. Neemias sente-se chamado por Deus para deixar a corte persa e liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Meses depois, Neemias comparece diante do rei. Mesmo sendo copeiro, apresentar-se com tristeza poderia ser considerado desrespeito e punível com a morte. Mas o rei percebe sua tristeza e pergunta o que o aflige. Neemias, após uma breve oração silenciosa, expõe sua dor pela situação de Jerusalém e pede permissão para ir até lá, reconstruir os muros. O rei não apenas concede permissão, mas também fornece cartas de autorização e recursos, além de uma escolta militar. Esse evento demonstra a soberania de Deus sobre os reinos da terra. Mesmo no exílio, Deus abre portas e levanta líderes para cumprir seus propósitos. Neemias chegou a Jerusalém e permaneceu 3 dias em silêncio. Em seguida, realizou uma inspeção noturna dos muros destruídos. Sem alarde, ele observou cuidadosamente os danos, tomando nota dos pontos críticos. Depois disso, reuniu os líderes judeus e apresentou seu plano. Com entusiasmo e fé, ele os motivou a se engajar na reconstrução. O povo respondeu positivamente, dizendo: levantemo-nos e edifiquemos. Contudo, a oposição surgiu rapidamente. Sanballat, o Horonita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o árabe, 3 figuras influentes da região menos começaram a zombar e a ameaçar os judeus. Neemias respondeu: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. O capítulo 3 é um relato minucioso da organização do trabalho. Neemias dividiu a tarefa entre famílias e grupos, cada um responsável por uma parte dos muros e portões. Havia desde sacerdotes até ourives e perfumistas envolvidos no esforço. A reconstrução era uma obra tanto física quanto espiritual. Reconstruir os muros significava restaurar a dignidade, a segurança e a identidade do povo de Deus. Neemias mostrou uma habilidade ímpar de mobilização, liderança e administração. À medida que o muro avançava, a oposição se intensificava. Sanballat e seus aliados tentaram diversas estratégias para sabotar a obra,
ridicularizavam os judeus dizendo que uma raposa derrubaria o muro. Neemias respondeu com oração e vigilância. Armou os trabalhadores com ferramentas numa mão e armas na outra. Os inimigos planejaram um ataque surpresa. Neemias reforçou a vigilância e encorajou o povo com fé. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor. Grande e temível, enquanto enfrentavam ameaças externas, surgiram injustiças internas. Os ricos exploravam os pobres com empréstimos e penhores. Neemias ficou indignado e confrontou os nobres, exigindo que devolvessem as propriedades e perdoassem as dívidas. Eles obedeceram. E Neemias deu o exemplo ao não cobrar impostos enquanto governador. Os inimigos tentaram atrair Neemias a armadilhas, forjaram cartas falsas e tentaram desacreditá-lo, mas ele resistiu a todas, respondendo com firmeza: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer após 52 dias de trabalho árduo e perseverança. Os muros de Jerusalém foram concluídos. Os inimigos ficaram atemorizados, reconhecendo que aquela obra fora realizada com a ajuda de Deus. Com os muros reconstruídos, Neemias concentrou-se na reconstrução espiritual do povo. Em colaboração com Esdras, realizou uma grande assembleia. O povo se reuniu na praça e Esdras leu a lei de Moisés diante de todos. Enquanto ouvia, o povo chorava, consciente de seus pecados. Neemias os encorajou dizendo: a alegria do Senhor é a vossa força. Foi um tempo de avivamento espiritual, arrependimento e renovação da aliança com Deus. O povo celebrou a festa dos tabernáculos com grande alegria, como não fazia desde os dias de Josué. Fizeram uma confissão pública de pecados e firmaram um pacto de obediência à lei. Neemias organizou o povo para garantir a habitação de Jerusalém. Muitos moravam em cidades ao redor, então fez um sorteio para que uma parte das famílias se mudasse para dentro da cidade. Também reorganizou os levitas, os cantores, os porteiros e os serviços do templo. Em Neemias 12, é descrita uma grande cerimônia de dedicação dos muros, com procissões musicais e ações de graças. A alegria foi tão grande que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Depois de um tempo, Neemias voltou à Pérsia, conforme prometido ao rei. Mas ao retornar a Jerusalém mais tarde, encontrou diversos problemas, alianças com estrangeiros, comércio no sábado e até mesmo um aposento do templo sendo usado por Tobias, um dos antigos opositores. Neemias agiu com vigor, expulsou Tobias, purificou o templo, reprimiu o comércio sabático e repreendeu os que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Inclusive, arrancou cabelos de alguns e os exortou a se manterem fiéis à aliança. O livro termina com uma oração: lembra-te de mim, meu Deus, para bem, expressão que aparece várias vezes ao longo do livro. Neemias foi mais que um reconstrutor de muros, ele foi um reformador espiritual, um líder político íntegro e um homem de oração constante. Sua história ilustra a importância de Neemias tinha visão, coragem e discernimento. Ele unia oração e ação de forma exemplar. Não se corrompeu nem explorou os outros. Disciplina espiritual, promoveu o ensino da palavra, a confissão, a adoração e a obediência. Neemias é lembrado até hoje como um modelo de liderança serva e temente a Deus, cujo legado permanece como um chamado à reconstrução, não apenas de muros físicos, mas de valores, fé e esperança em tempos difíceis.